O tema é espinhoso para o Brasil, né? Esse tarifaço é espinhoso para o Brasil, mas o presidente Lula, nesse final de semana, resolveu usar do seu bom humor e dos seus gracejos, né? Ele que é filmado pela mulher, a Janja, lá no Palácio da Alvorada, vendo lá o quintal, ele mostra os bichos, e aí ele foi falar da jabuticaba, e aí ele quer oferecer jabuticaba para o Trump. Vamos assistir aí um trecho. Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Eu vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária. Precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. É isso que o Trump precisa, de uma jabuticaba, Josias? O que você achou aí, hein? Achei ruim, Fabiola, porque nesse momento o Lula está nadando de braçadas, porque a gente dizia aqui na semana passada, né? Os adversários deram ao Lula os inimigos que ele pedia a Deus. Um desses inimigos é o tio Sam, esse adversário que sempre foi utilizado pela esquerda para respirar, para sobreviver. O imperialismo yankee é o adversário com o qual a esquerda sempre se confrontou numa área de extremo conforto. Então, o Lula foi devolvido à sua região de conforto. Agora, não pode exagerar, né? Então, nesse momento, o que é que se espera do presidente brasileiro? É que ele trate a sério algo que representa uma ameaça para os negócios do país. Então, o Lula se portou, num primeiro momento, de forma muito adequada, disse, olha, o que o Trump está pedindo é inegociável, não se negocia a soberania de um país, né? E é o que o Trump está pedindo ao dizer que é preciso interromper o processo contra o Bolsonaro, porque isso seria uma caça às bruxas. Então, ele reagiu adequadamente. Num segundo momento, injetou mais bom senso na sua reação ao informar em entrevistas que não responderia ao Trump com 39 graus de febre, que adotaria uma decisão ponderada, que chamaria os empresários para conversar, para ver onde o calo de cada um aperta, para não adotar uma posição que represente ainda mais prejuízos para o Brasil. Então, estava indo muito bem. Aí, de repente, num final de semana, longe do monitoramento do Sidônio Palmeira, que tenta dar alguma lógica às redes sociais do presidente e do governo, longe desse monitoramento, submetido ali às lentes da Janja, o Lula vai lá e faz essa filmagem, degustando ali uma jabuticaba, que é uma fruta peculiar, exclusiva do Brasil, e diz que vai resolver o problema oferecendo jabuticaba ao Trump. É um tipo de gracejo, Fabiola, que não orna com a seriedade do momento. Se for nessa direção, o Lula, que hoje está premiado pela oposição, corre o risco de transformar vinho em água, corre o risco de transformar limonada em limão. Não é hora para brincadeirinha, Fabiola, é hora de seriedade, é hora de tratar o problema com a seriedade que o problema requer, né? O Lula vai bem na gestão do problema e, nessa hora, falar de jabuticaba é impor à conjuntura uma jabuticaba do tamanho de um abacaxi, né? É transformar jabuticaba, que é um fruto, de fato, bem saboroso, num abacaxi fora de época, né? Não é hora de tratar desse problema com piadinha, Fabiola. A conjuntura pede seriedade. Vamos voltar para a seriedade também aqui, porque eu te entreguei com um sorriso essa pauta aí, né, Josias? Porque o pessoal estava rindo aqui e o Josias falou, não é hora de risada, não é hora de risada. Será que o Trump já comeu jabuticaba alguma vez, ô Mari? Será que vale mandar aí uma cesta de jabuticabas para ele? Pode resolver essas tarifas ou não vai ter jeito? Olha, Fabiola, eu acho que talvez ele até gostasse bastante, mas o problema é, como apontou bem o Josias, não está no mau humor do Trump, né? Está nas convicções políticas dele e no estilo, né?
que é bem próprio de negociação. Agora, nessa de gracejos, ele fez uma ontem, inclusive uma que é interessante para o brasileiro, viu? Porque ele foi perguntado, o professor Mairovich até citou que ele estava na final, né, da Copa do Mundo de clubes, né, aqui, que foi aqui nos Estados Unidos, e o futebol não é exatamente o esporte predileto dos americanos, e a gente sabe muito bem, tem havido um grande esforço aí para popularizar mais o esporte, especialmente porque o ano que vem a gente vai ter a Copa do Mundo aqui, né, os Estados Unidos são uma das sedes, e foi um esforço do próprio Trump trazer o torneio para cá, então é do interesse de todo mundo que o futebol se popularize mais aqui, né? O investimento é grande, o Messi hoje joga aqui e tudo mais. E aí, então, ele foi entrevistado ali pelos repórteres esportivos que perguntaram para ele qual era o maior jogador de todos os tempos na visão do próprio Trump. E ele respondeu, Fabiola, que era o Pelé. E disse, inclusive, que ele viu o Pelé jogar no estádio. E aí, logo já foi se corrigindo para dizer que não, eu não sou tão velho assim, né? Porque essa é uma grande preocupação do Trump, né? Parece alguém para ter visto o Pelé jogar não é exatamente jovem, né? Mas ele partiu para essa, assim, e citou que o Pelé é brasileiro e tal. Eu imagino que o pessoal do Milley não deve ter gostado, né, Fabiola? Muito Não, embora o mas por Milley um também lado. não seja um fã do Mas, ô Maradona. Mari, vamos pensar por um lado positivo. É bom que o Trump comece a se informar mais sobre o Brasil. Realmente, o Pelé foi o nosso maior jogador. E que ele saiba que as tarifas também que a gente aplica aqui, né, estão sendo aplicadas. As tarifas que ele aplicou são injustas, porque a gente vende mais, né, compra mais nos Estados Unidos que vende para eles. É bom ele se informar mais sobre o Brasil, né? Sem dúvida. Agora, o interesse é muito limitado, né, Fabiola? Ele não vai vir à COP, imagina, que é um assunto que ele não tem nenhum interesse, inclusive. Aliás, milita contra a questão do combate ao aquecimento global, enfim. Essa seria uma das grandes agendas, essa é uma das grandes agendas do Brasil ainda esse ano, né? E que tenta, inclusive, salvar o assunto, né? Porque se todo mundo só ficar olhando para a guerra tarifária do Trump, ninguém vai prestar atenção nenhuma na COP30 no Brasil, né? Que acontece em novembro. Então, assim, existe uma grande questão sobre isso. Agora, é muito limitado o interesse do Trump em relação a outros países, né, Fabiola? Tanto que na semana passada ele cometeu um gafe, né, ao elogiar o inglês de um dos presidentes de países africanos que se reuniam em grupo com eles, sem notar que, na verdade, a língua oficial do país era inglês, né? Então, assim, o Trump não é um sujeito conhecido por seu conhecimento geopolítico, né, pelo seu interesse, né, em países estrangeiros. Aí, nesse sentido, eu não sei se Jabuticaba poderia ajudar de algum jeito, viu, Fabiola? Eu acho que vai ter que doer mais aqui no bolso dele e no resultado eleitoral para que as coisas comecem a mudar aí num sentido que deixe o resto do mundo um pouco mais em paz.